Amém, igreja? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. Ganhasse um galardão, irmão. A partir do verso 1. Quantos encontraram, digam amém. Eu estarei fazendo a leitura usando a tradução NVI, acredito que é a mesma que está aqui no Data Show, caso os irmãos queiram acompanhar na mesma tradução que eu estou usando, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso apareceu Jesus novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 900 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome e te bendizemos nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a ti. Agora estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, inerrante e infalível. Pai querido, nós suplicamos que o teu Espírito Santo que habita em nós nos ilumine nesse momento, Pai querido, e traga entendimento aos nossos corações. Que possamos estarmos, ó Deus, com os nossos ouvidos e corações prontos para ouvir a tua voz.
E nós te suplicamos e pedimos por misericórdia. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, eu gostaria de começar esta mensagem nessa noite fazendo uma pergunta muito pessoal para cada um de vocês. E eu gostaria que você refletisse nessa pergunta e respondesse para você mesmo. Eu quero te convidar agora para você voltar um pouco na linha do tempo e lembrar-se o dia em que você teve o seu primeiro encontro com Jesus. Você se lembra como é que foi o dia em que você teve um encontro com Jesus? Mesmo talvez tendo nascido em um lar cristão evangélico, eu tenho certeza que um dia você também teve um encontro com Jesus. E, queridos irmãos, o encontro com Jesus, ele é um encontro marcante, ele é um encontro inesquecível. Eu me lembro, eu nasci no lar cristão. Quando eu nasci, o meu pai era seminarista, ele estudava aqui em Belo Horizonte, e nós morávamos a mais de 400, 500 quilômetros de distância. Fui criado ali, desde que me entendo por gente, não tem muito tempo assim, eu estava no seio da igreja. Mas eu me lembro o dia em que eu compreendi que mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho do pastor, não existe salvação por filiação. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Todos nós precisamos termos um encontro com o Senhor. E eu estava com 10 anos de idade, eu estava num culto de aniversário, e era numa roça, meu pai trabalhava muito com a igreja na zona rural, e por ter ali muitos visitantes, coisa que hoje está muito diferente da minha época, porque antigamente mensagem era evangelística, mensagem era para ganhar gente para Jesus, e mesmo sendo um aniversário diante daquela multidão, o meu pai pregou sobre o filho pródigo. Eu tinha 10 anos de idade. E quando meu pai explicou a gravidade do pecado, e que todos nós herdamos uma culpa por causa do pecado, e que todos nós, por causa do pecado, estávamos destituídos da glória de Deus, eu comecei a me sentir, com 10 anos de idade, o mais pecador de todos os homens. E eu me lembro que naquela época, o meu pai até hoje faz o famoso apelo, os irmãos sabem que eu não faço, tem os porquês bíblicos, o porquê que não faço, e graças a Deus muitas pessoas têm entregado a vida a Jesus sem a gente apelar, mas eu me lembro que quando meu pai fez o apelo, e chamou à frente as pessoas, eu fui, e foi uma grande surpresa para ele e para minha mãe, que eles olharam para mim, tipo assim, o que você está fazendo aqui? E eu me lembro que ele perguntou, ô Sandro, você está entregando a sua vida a Jesus, meu filho? E eu disse, sim, com 10 anos de idade. E eu me lembro que quando terminou o culto, meu pai tinha uma Brasília verde, não era Brasília amarela, não, era verde. E nós entramos naquela Brasília para ir para casa, e minha mãe disse assim, você entendeu o que você fez hoje? E eu disse, entendi, mãe. Eu compreendi que eu também sou pecador, e que eu tinha que entregar minha vida a Jesus. Ela falou assim, então, você precisa entender que você tem que viver uma vida diferente agora. Eu com 10 anos, irmãos. Você precisa viver para Cristo. E eu me lembro de naquela noite, ter ido para a casa da minha avó e dormido ali com muito temor. Isso já tem bastante tempo. Mas eu nunca me esqueci do dia em que eu tive o encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Como foi o dia que você teve o seu encontro com Jesus? Você lembra daquela sensação maravilhosa que você teve de completude? Você lembra daquela sensação que você teve de ter encontrado o sentido da sua vida? Você lembra daquela sensação que você teve de dizer, eu preciso falar de Jesus para minha família?
Eu preciso de levar outras pessoas a sentir o que eu estou sentindo. Eu preciso de levar outras pessoas a conhecer aquilo que eu conheci. Muitas das vezes nós chamamos de o primeiro amor, aquela alegria. Eu me lembro uma vez lá em Apim que uma moça entregou a vida a Jesus Cristo. Num culto de domingo, ela perguntou: pastor, que dia que tem culto? Eu falei: nós temos culto na terça-feira, na quinta e no domingo. Ela: não, mas só isso? Podia ter culto todo dia, pastor. Como é bom estar aqui. Talvez essa seja a história de muitos dos irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham em casa. O dia que você teve o encontro com Jesus foi um encontro maravilhoso. Você criou grandes expectativas, criou novas perspectivas. O pior é que, em muitos casos, com o passar do tempo, toda essa vontade, toda essa disposição, todo esse amor acabou esfriando. Eu quero aqui nessa noite dizer para você que o Senhor Jesus está nos chamando a termos um novo encontro com Ele nessa noite. E esse encontro é urgente e necessário. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, algumas pessoas confundem essa história com outra história por ser muito semelhante. Eu poderia dizer que eu quero convidar os irmãos essa noite para voltarem ao lugar do chamado. Porque Pedro está mais uma vez com mais 6 discípulos diante de Jesus, em um momento muito parecido com o início da sua história. Em Lucas no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11, nós encontramos Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E como é que aconteceu? Jesus está pregando à beira-mar, o lago de Genezaré, mar da Galileia, muito conhecido pelos irmãos. E Jesus está pregando e a multidão estava o apertando. E havia ali 2 barcos naquela praia. E havia alguns homens que estavam lavando as suas redes, porque pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Jesus então entra naquele barco que pertencia a um pescador improvável. Esse é o tema do nosso ano. Esse improvável se chamava Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer então que Jesus ali de dentro do barco, ele começa a pregar. Depois ele pede a Pedro que levasse aquele barco para águas mais profundas, porque todas as vezes que alguém tem um encontro com o Senhor, a gente sai da rasura para experimentarmos águas mais profundas. E o Senhor disse para Pedro que ele fosse para águas mais profundas. E quando o Senhor me levou para águas mais profundas, quando o Senhor te levou, isto é, se você já teve um encontro com Jesus, se não teve, pode ter nessa noite, você começou agora a ter grandes experiências com o Senhor. Porque o Senhor Jesus até então um estranho para Pedro e os outros discípulos que ali estavam, a saber, os filhos de Zebedeu. Jesus vai dizer o seguinte para eles: leva agora o barco para águas mais profundas. E de repente Jesus vai dizer para que eles lançassem a rede ao mar. E a resposta de Pedro foi a seguinte: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Não tem nada mais frustrante para um pescador do que não pegar nada. Os irmãos sabem, eu sou um pescador, irmão Sebastião. O Sebastião esse final de semana aí deitou e rolou. E você sabe o que é difícil, irmão Sebastião, para os íntimos? Por que é difícil um pescador? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu saio para pescar, eu levo muita tralha. Todo mundo sabe que eu estou indo pescar. Quando eu chego, a primeira pergunta que qualquer pessoa me faz: cadê os peixes? E aí nós criamos uma filosofia, né, Rodinei? Para a gente fugir pela tangente, a gente diz: o importante não é pegar o peixe, é estar pescando. Mas na verdade,
o bom mesmo é trazer o peixe. E o Senhor vai dizer, lance, Senhor, nós pescamos noite inteira, não apanhamos nada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, não é profecia, é porque eu conheço. Quando Jesus te encontrou, você estava lançando rede para todo lado, mas vivia uma vida frustrada, incompleta, confiava em si mesmo, e muitas das vezes você fracassou, e não sabia nem por que você estava fracassando. Também, não foi você que procurou Jesus, foi Ele que entrou no seu barco. E foi Ele que te mandou ir para águas mais profundas. E quando Pedro vai dizer, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha, eu não quero deixar o Senhor sem graça, não sei de onde o Senhor veio, mas vou lançar a rede. E a Bíblia diz que apanharam tantos os peixes que o barco quase que virou. E quando Pedro teve aquela grande experiência com Deus, aconteceu algo com Pedro que aconteceu comigo, que aconteceu com muita gente aqui. Diante de um Deus tão poderoso, tão gracioso, tão maravilhoso, nós enxergamos quem nós somos diante de um espelho espiritual. E Pedro agora cai aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, levanta Pedro. Muito parecido com a minha história. Muito parecido com a sua história. Pedro, eu vim aqui para mudar a sua vida. Pedro, eu vim aqui para te tirar da frustração de tentar viver segundo a sua vontade. E agora, Pedro, eu vou dar um upgrade na sua vida. Eu vou fazer você um pescador de homens. Eu farei de você o meu discípulo, Pedro. E Pedro agora, irmãos, abandona tudo, mas os discípulos e vai seguir a Jesus. E começa agora juntamente com o ministério de Jesus, 3 anos e pouquinho. Pedro vai caminhar ao lado de Jesus. Pedro vai ter experiências maravilhosas com Jesus. Pedro vai perceber que Jesus é o Filho de Deus, ao ponto de quando perguntarem quem seria o Filho do Homem, ele fazer uma das afirmações mais lindas da Bíblia, quando ele vai dizer, Senhor, Tu és o Christos, Tu és o Filho do Deus vivo. Que afirmação linda. Pedro, assim que começa a caminhar com Jesus, o milagre não terminou nos peixes. Eu preguei há um tempo atrás, o milagre não termina nos peixes, não sei se alguém lembra. E agora, depois de viver o milagre dos peixes, Pedro vai ver sua sogra que estava com febre ser curada. Pedro vai ver pessoas possessas de espíritos malignos serem curados. Pedro vai ver coxos e mancos e aleijados receberem a cura. Pedro vai ver surdos ouvirem. Pedro vai ver cegos enxergarem. Pedro vai ouvir os mais belos sermões, os mais belos discursos, como aquele que Jesus fez, e uma multidão começou a abandonar, e Jesus vira para os discípulos e diz, ei, vocês também querem me deixar, querem ir embora? E Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Pedro vai dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é meu amigo, o Senhor não vai para a cruz não. Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Sai de reto, Satanás. Imagina. E Jesus vai dizer para Pedro, vai explicar para Pedro, apesar de que muitos não entenderam, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de malfeitores e que ressuscitasse ao 3º dia. Quando o Senhor explica isso, Pedro vai dizer, então Senhor, toca aqui. Se o Senhor for para a cruz, eu vou junto. Eu quero abrir um parêntese aqui para os irmãos, de que eu acredito que Pedro disse isso de todo o coração. Pedro não estava mentindo quando disse que iria com o Senhor para a cruz.
Quando Jesus está no Getsêmani e os pecadores, os malfeitores chegam ali para capturá-lo, Pedro tira da espada, os irmãos sabem. Pedro não era nem um bom pescador e muito menos um espadachim, porque ele corta a orelha do moço chamado Malco. Eu já disse aqui que eu duvido que Pedro queria cortar a orelha de alguém, ele só errou e Jesus vai restaurar a orelha de Malco ali. E Jesus vai ser capturado e vai ser levado. Naquela madrugada, por 3 vezes, Jesus havia dito para Pedro, quando Pedro disse: Senhor, eu vou contigo para a cruz. O Senhor disse: Pedro, o diabo queria peneirar você, Pedro. Mas eu vou te dizer uma coisa: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, quando Jesus foi capturado naquela madrugada, por 3 vezes chegaram para Pedro: olha, você também é um galileu, você estava com eles. E ele vai dizer que não conhecia pela primeira vez, a segunda não sei nem do que você está falando, a terceira a Bíblia diz que ele começou a praguejar e a xingar, dizendo: eu não conheci Jesus. E a Bíblia diz que o galo cantou. E quando o galo canta, Pedro se recorda daquilo que Jesus havia dito. Eu começo a imaginar que Pedro agora entra numa crise muito grande, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro chorou desesperadamente. Eu creio que passou um filme na cabeça de Pedro, porque Pedro começou a se recordar de como é que Jesus o encontrou, de todo aquele tempo estando junto com Jesus, daquilo que Jesus havia dito para ele que iria à cruz, da promessa que ele fez: Senhor, nós estamos juntos, se o Senhor for para a cruz, nós vamos juntos. E agora Pedro se recorda que Jesus disse que ele o negaria, e ele acabou de fato o negando. Só quem já se decepcionou espiritualmente, só quem já tropeçou, sabe a dor de pecar contra o nosso Deus. Aliás, se o seu pecado não te entristece, se o seu pecado não te machuca, se o seu pecado não provoca em você uma sensação muito ruim, talvez você ainda não tenha tido o encontro com Jesus. Talvez você ainda não nasceu de novo. Pedro não deixou de ser discípulo de Jesus. Pedro não perdeu a sua salvação. Salvação não se perde. Pedro nem perdeu o seu posto de discípulo. Mas Pedro estava agora mergulhado em uma profunda tristeza por ter negado a Jesus. Quantas das vezes, queridos irmãos, as circunstâncias da vida, o corre-corre da vida, tem levado a muitos de nós a negarmos a Jesus Cristo, a negarmos aquele primeiro amor que um dia nós tivemos, aquela vontade que um dia nós tínhamos, aquela esperança, aquela coisa que ligava: pastor, me explica isso na Bíblia, me explica aquilo, eu quero entender, eu quero saber. Pastor, eu estou levando visitante da igreja. Pastor, eu estou na igreja, sabe, igual Obed-Edom. Pastor, tem culto das irmãs, eu estou. Tem culto dos homens, eu estou. Tem culto das crianças, eu estou. Tem culto de oração, tem culto da palavra, tem escola bíblica dominical. Pastor, o que tiver, eu quero estar, eu quero fazer a vontade do Senhor. E você se lança. Só, queridos irmãos, que Jesus não enganou ninguém. Ele disse: vocês querem me seguir? As raposas têm suas covas, os passarinhos têm o seu ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, por causa do medo que às vezes nos aflige, por causa às vezes da inconstância, até da preguiça, nós deixamos de viver aquilo pelo qual nós fomos chamados para viver. E negamos o Evangelho, não abertamente, mas negamos com as nossas atitudes. Vivemos como alguém que parece que nunca teve o encontro com Jesus. E Pedro agora
está nessa crise existencial. Quem eu fui chamado para ser é tão diferente de quem eu estou sendo. E nessa noite, Terceira Igreja Batista, eu quero te fazer uma pergunta: será que você e eu estamos vivendo aquilo pelo qual nós somos chamados para viver? Para ser quem o Senhor nos chamou para ser? Ou se as circunstâncias da vida, o medo, a desconfiança, a preguiça, nos levaram a nos tornarmos apenas religiosos, ativistas de uma religião, que vivemos em um automático, ou se de fato, queridos irmãos, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Talvez você possa dizer: pastor, estou pensando aqui, eu estou longe de viver o que Deus me chamou para viver. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Enquanto há vida, há esperança. Quem está vivo aí, diga amém. Há esperança para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez triste, cansado, decepcionado. Esse foi o caso de Pedro. A palavra do Senhor vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, o livro de Atos, no capítulo 1, vai dizer que Jesus ficou ainda por 40 dias sobre a terra. E esta é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. João vai registrar que ele aparece a primeira vez aos discípulos, mas Tomé não estava presente. Ele aparece a segunda vez, Tomé está presente. E agora, queridos irmãos, ele vai aparecer aos discípulos. Porém, ele vai aparecer a Pedro e aos demais discípulos em uma circunstância, em uma cena parecida com quando o Senhor chamou os discípulos, mas as circunstâncias eram muito diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, com muito temor e tremor. Jesus está aqui nessa noite. Você pode ter um novo encontro com Ele nessa noite. Você pode ser restaurado nessa noite. Você pode ser reavivado nessa noite. Você pode ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Jesus está aqui. Pedro, queridos irmãos, como nós lemos no capítulo 21, eu acredito que ele está cansado, decepcionado consigo mesmo e com as circunstâncias da vida. Pedro agora está em um momento de estresse, de confusão e de desânimo. O verso 3 vai dizer que Pedro está ali com mais 6 discípulos, e ele se levanta e diz: eu vou pescar. Quando Jesus encontrou Pedro, o que Pedro estava tentando fazer? Mas não havia conseguido. Quando Pedro diz: eu vou pescar, é como se Pedro estivesse dizendo: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a viver como eu vivia antes. Mas, queridos irmãos, quem verdadeiramente, genuinamente tem um encontro com Jesus, não consegue mais viver da mesma maneira. Eu quero louvar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se você quiser glorificar o nome dele comigo nessa noite, porque a vida com Jesus Cristo é um caminho sem volta. Ele não abre mão de nós. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra, às vezes a gente se decepciona, mas no maior momento de decepção da nossa vida, quando ninguém talvez quer mais nos ouvir, Jesus vem ao nosso encontro mais uma vez. Aquele que veio a primeira vez, ele vem de novo. E nessa noite eu quero dizer: Senhor, venha sobre a tua igreja, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Nós precisamos ter mais um encontro contigo, Senhor. Haverá ainda o último e derradeiro encontro com a volta de Jesus. Essa é a esperança da igreja do Senhor. Pedro agora quer voltar a viver o que ele vivia antes. Quantas pessoas aqui já falaram assim:
chega, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais seguir Jesus, eu fui muito decepcionado, eu errei muito, circunstâncias aconteceram na minha vida que não dá mais para continuar. Talvez você possa dizer, pastor, eu pensei assim, eu sou o pior dos homens. Não, você é ser humano, você é gente. Quando Pedro diz que iria com Jesus para a cruz, eu acredito que de fato ele iria, mas em algum momento ele foi tomado pela sua humanidade, pelo medo, e as circunstâncias da vida às vezes nos tiram do propósito, e Pedro agora resolve pescar novamente. Só, queridos irmãos, que mais uma vez acontece algo semelhante. Eu não acredito em coincidências, eu não acredito em acaso. Tudo Deus tem um propósito, amém ou não amém? Há um Deus que rege o universo, há um Deus que sabe de todas as coisas, há um Deus que tudo está sob o domínio dele. E eles até vão pescar, mas novamente se frustram. Noite inteira de pescaria e não dá certo. Irmãos, olha para mim aqui, levanta sua mão assim, para você glorificar a Deus em seguida. Deus é tão bom que Ele não permite que os seus filhos tenham êxito longe da sua presença. Você já até tentou fugir da presença dEle, mas não teve sucesso, não deu certo. Eu já contei para os irmãos uma vez que eu queria desviar. Eu estava decepcionado, cansado, revoltado. Falei, vou desviar. Nunca vi isso, né? Eu planejei, hoje é o dia de eu desviar hoje. E fiquei pensando o que eu ia fazer para desviar. Em frente à minha farmácia, tinha um bar que chamava Brechas Bar. Parece que o inimigo colocou uma brecha. E eu falei assim, Felipe, hoje eu vou, nunca bebi nada, vou tomar uma cerveja. Eu não sabia o nome, eu falei, deve ser aquela número 1. Chega lá, eu falo, me dá o número 1 aí. Se o cara não souber, eu peço a número 2 e assim sucessivamente. Uma hora vai aparecer. E eu me lembro, irmãos, que eu fiquei o dia inteiro assim, gente, eu vou desviar mesmo? Mas eu vou mesmo? Quando deu a noite, eu falei, vai lá, Sandro, você não é homem nem para desviar, rapaz. E cheguei naquele bar do Brechas. Lembra do Tiago, que estava com nós aqui na igreja? Está meio afastado aí, está meio sumido. O Tiago é sobrinho do dono do bar. Pergunta ele depois, Tiago, como é que é o nome do bar do seu tio? Era esse bar. Eu cheguei lá de noite, bati na mesa. Ô Brecha, faz o número 1 para mim. Aí ele falou, não rapaz, boa é a tal. Eu falei, então é essa. Aí ele falou assim, você quer litrinho ou litrão? E eu falei, e agora? Aí eu pensei assim, não, para desviar tem que ser da maior. Eu falei, dá um litrão aí, meu chapa. Vou desviar de qualquer maneira, não, vou desviar para valer. E aí ele trouxe um litrão, colocou na mesa. Quando ele colocou na mesa, dentro de mim, falou assim, sangue de Jesus tem poder. Eu não falei para fora que eu estava com vergonha, mas por dentro eu falei, sangue de Jesus tem poder. E eu não sei se os irmãos já notou que esse povo que bebe cerveja, eles colocam a cerveja no copo e bate o papo até amanhã e não bebe. Vocês já viram? Já viram ou não? Esse cara tá aí faz assim. Que deve ser ruim, né? E pá, e bate papo, pá, deixa lá. Aí eu falei, é só eu deixar aqui e bater papo. Só bater, deixa aqui e bate o papo. E aí, irmãos, foi me dando uma tristeza, uma coisa ruim, e eu fiquei com vergonha de devolver para o cara a cerveja. E ele falou, eu falei com ele assim, ô Brecha, eu vou beber lá em casa, depois eu trago para você, tá? Atravessei a rua, joguei ela não bebi, joguei ela no vaso, ajoelhei e fui orar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí você fala, pastor, você era jovem, solteiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Não responde para mim não. Você já pensou em desistir? Você já pensou em voltar atrás? Você já pensou assim, gente, crente é hipócrita.
Igreja medíocre. Esse povo é tudo falso, só quer dinheiro da gente, está com nada, eu quero voltar. Já passou na sua cabeça? Ou você se decepcionou e falou, Deus é muito bom, mas igreja é ruim? Responde para mim, não responde para você. Esse pastor que vos fala algumas vezes no ministério, eu disse assim para a Priscila, eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar pregando a palavra, mas pastor eu não quero ser mais. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que tem muito tempo que eu não faço isso, eu nunca mais vou fazer. Sabe por quê? Deus não abre mão de nós. Deus não abriu mão de Jonas. Eu me lembro do Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Deixa eu falar com você que nessa noite não tem para onde fugir. Então para de fugir, porque o preço longe de Jesus é frustrante. É jogar a rede e não apanha nada. E quando eles estavam ali, não conseguindo apanhar os peixes, eles olharam para a praia e viram uma pessoa, não reconheceram que era Jesus. E quando viram, ele ali estava, Jesus estava ali agora, irmãos, assando um peixe. Eu acho curioso, eu acho interessante que Jesus estava ali na praia e estava fazendo justamente aquilo que os discípulos queriam fazer. E Jesus, irmãos, cada areia vai perguntar para ele, filho, vocês têm algo para comer? Essa pergunta pode parecer uma pergunta que não tem nada a ver, mas tem, sabe por quê? Porque enquanto estavam com Jesus, não lhes faltava nada. Ainda que tivesse um pouco de peixe e de pão, ele multiplicava e ainda sobrava 12 cestos. E agora, andando com suas próprias pernas, com suas próprias mãos, eles estão vivendo frustradamente, tateando no escuro e não pegando nada. Aí Jesus vai dizer, ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles responderam, não. Aí Jesus vai dizer mais uma vez, fala o seguinte, lança a rede do barco do lado direito, e ali vocês encontrarão. Irmãos, não reconheceram que é Jesus. Eu acredito que estavam com fome e cansados. E quando você está num finalzinho de pescaria e não pegou nada, se alguém chegar e falar assim, aqui, põe uma isca que é um pedaço de tijolo, você põe o tijolo e joga. Quem sabe, né? Quem é pescador sabe disso. Pode ter pegado nada, chega alguém e fala, coloca um Hunter Jig aí que pega. Pastor, o que é isso? É língua estranha. Depois vocês interpretam aí. Não é a isca que o Rodinei fabrica, gente. Aí falaram, lança do outro lado. Jesus diz, eles lançam. E aí, irmãos, o texto vai dizer que eles não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava é João, este que escreveu. Ele vai dizer que disse a Pedro, é o Senhor. E João vai dizer isso porque vai dizer, olha, é muito semelhante a quando nós ainda não o conhecíamos e ele apareceu e fez o milagre. É o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro agora se lança na água. Ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa e lançou ao mar. E os discípulos vão trazendo o barco. Então, queridos irmãos, agora eles vão ali para a praia, e quando chega na praia, irmãos, Jesus está ali. Como é que Jesus estava na praia, queridos irmãos? Olha comigo aí, lê comigo, fazendo um favor, a partir do verso 7, a partir do verso 8. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas com cerca de 900 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixe sobre as brasas, e um pouco de pão. Vocês acham que isso aconteceu por acaso, irmãos? Vocês acham? Jesus estava dizendo para ele, aquilo que vocês foram buscar aí fora, na minha presença nunca falta. Você está entendendo, irmão? E tem gente abandonando Jesus porque quer buscar coisa lá fora. Irmãos, o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor diz, eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra do Senhor diz,
Lá em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Na presença do Senhor, abundância de bênçãos. Aquilo que foram buscar lá fora, perderam o tempo. Agora, queridos irmãos, Jesus havia repetido o milagre como na primeira vez. Jesus vai trazer agora diante deles a memória o que havia acontecido em um passado não muito distante. Eles reconheceram Jesus quando viram que as redes estavam cheias, mas quando chegam ali na beira do mar, Jesus já havia preparado tudo para aquele café da manhã. E ele os esperava com peixes assados e pães, e ainda pediu para trazer os peixes para aumentar a comida. Irmãos, lê comigo aí o verso 10. Disse-lhe Jesus: trago alguns peixes que acabaram de pescar. Quando eu leio esse texto, eu sei que Jesus estava dando uma lição para eles, mas me parece até irônico. Porque Jesus já estava com peixes, pão na brasa. Os peixes que eles apanharam foi sobre a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Diga-se comigo, sobre a palavra do Senhor, em obediência, a bênção vem. Amém, irmãos? Só está na bênção. Aí agora Jesus vai dizer para ele: ei, pescadores, expert em pescaria, tragam os peixes que vocês pegaram para a gente comer junto aqui. Mas os peixes que eles apanharam foi sobre a palavra de Jesus, mas Jesus não menospreza. O que eu aprendo aqui? Tudo que eu e você fazemos é pela bondade e pela misericórdia de Deus. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Ele apenas nos dá o privilégio de participar do milagre. Amém, igreja? Jesus não joga na cara deles: esse peixinho que vocês pegaram aí, foi eu que peguei, rapaz. Vem cá, vocês não estão com nada, não. Jesus vai valorizá-los. Olha, traz os peixes que vocês apanharam, vamos comer junto. Irmãos, eu acho a coisa mais linda aquilo que Jesus nos ensina em todo o seu ministério: a viver uma vida de comunhão apesar das diferenças. Esse é o grande segredo de alguém que teve um encontro com Cristo: viver em comunhão apesar das diferenças. Somos tão diferentes, né, irmãos? Somos tão diferentes, mas nós temos algo em comum. A minha frase predileta, que tem muito tempo que eu não falo, como que é? O que nos une é maior do que o que nos separa. E o que nos une é o amor de Jesus Cristo que foi derramado em nossos corações. Então, irmãos, naquele momento eles vão viver um momento de comunhão com o mestre. Eles comem com Jesus. E o momento da refeição era muito lembrado pelos discípulos. Por quê, pastor? Eles reconheceram o seu modo de partir o pão. O texto vai dizer que ele parte o pão e divide com os discípulos. Ele é que era o mestre, mas lá naquela noite no cenáculo ele ensinou: olha, eu vou lavar os pés de vocês. E naquele dia Pedro havia dito: Senhor, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Esse mesmo Pedro e Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino. O Pedroca fala: Senhor, dá uma geral então. Não lava só os pés, não, lava tudo, Senhor. Ele ensinou eles que deveriam servir. E agora no reencontro com eles, Jesus vai servi-los novamente. Nós estamos precisando relembrarmos que fomos chamados para servir. Às vezes nós esquecemos com muita facilidade que o nosso chamado é para servir. Às vezes a gente quer sentar numa mesa. Tragam aí, irmãos. Há pessoas que na igreja falam: pastor, olha, a igreja isso não está me agradando. Olha, pastor, isso aqui na igreja não sei o que lá. Olha que eu falo: irmão, você que é nosso cliente premium, anota aí a sua sugestão, coloca na nossa caixinha de sugestões. Você está vendo um problema na igreja? Regaça as mangas e vai resolver. Foi chamado para servir. Jesus vai servi-los, e aí
Agora eles têm certeza, só pode ser ele, porque ninguém que é mestre, ninguém que é rabone, ninguém que é rabi, serve alguém, é servido, mas ele está nos servindo. Eu quero lembrar muita gente aqui que já serviu ao Senhor e que está parado. Muita gente que já fez tanta coisa e está aí esperando ser servido. Não é assim que funciona, querido irmão. Eu louvo a Deus, eu tenho prazer de servir, viu, irmãos? Em qualquer aspecto. Você já viu o retiro da igreja? A maioria das vezes o pastor ora e vai para o primeiro da fila, é o pastor, não é? Vocês nunca me viram nesses 5 anos ser o primeiro da fila. Vocês sempre me viram pedindo: irmã Eliette, me dá uma toquinha aí que eu quero ajudar a servir o povo. Eu acho que eu estou ensinando alguma coisa para alguém. Um dia desses aí, o Linean perdeu o juízo e nos chamou para comer uma carninha, que sirva de exemplo para toda a igreja. Vê que o Linean é um excelente discípulo, diga-se de passagem. E a gente ali, e eu assumia, não era nem churrasqueira, não, irmão, aquela pedra, sabão. E eu assumi sem perceber, que eu sou um pouco para frente, comecei, pá, de carne, tio, e glória, e tá, e tá. E aí, o Linean, eu não percebi, o Linean virou-se nosso pastor, gosta de servir mesmo, né? Sou perfeito, não, irmão, tem 1000 defeitos. Mas os irmãos me conhecem, eu nunca me coloquei acima de ninguém aqui. Eu sento junto com você, como com você, bebo com você, o que você comer, o que você beber. Né, Maria? Nós fizemos bagunça de casamento ontem, Maria? Mas, queridos irmãos, só tem sentido se nós entendermos que fomos chamados para servir. Jesus está lembrando a eles, lembra o que eu disse lá no cenáculo? Sirvam. E, queridos irmãos, deixa eu seguir aqui que nós vamos cear. Era algo inesquecível. Quantos momentos haviam partido o pão junto com Jesus? A multiplicação dos peixes, Jesus nos lembrou através daqueles gestos que estaria disposto a fazer tudo de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei como você entrou aqui. Talvez você pense que não tem como você ser aquele do dia que você teve um encontro com Jesus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor Jesus pode fazer tudo de novo. Ele pode aquecer o seu coração nessa noite. Ele pode te visitar com graça nessa noite. Ele pode te encher do Espírito Santo nessa noite. Não perca a oportunidade de ter hoje um novo encontro com Jesus. E encerrando, queridos irmãos, a partir do verso 15, nós encontramos Jesus agora tratando diretamente com Pedro. Só que Jesus vai acertar as contas com Pedro, não para humilhá-lo. Jesus vai acertar as contas com Pedro, não para que ele volte atrás e desista, não. Jesus agora vai restaurá-lo. Jesus agora vai lembrá-lo do seu chamado. Nessa noite o Senhor te convida a voltar para o lugar do chamado. É lá na praia, é lá no barco, seja onde for, volte para o lugar que Deus te chamou. Se você abandonou o propósito, mas você está vivo, volte hoje para o propósito que o Senhor te chamou para viver. E vou dar uma dica aqui, principalmente para os líderes de ministério aqui. Maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Não faz de qualquer maneira não, irmãos, porque eu estou vendo dirá Deus. Se eu estou vendo gente aí fazendo a coisa assim, vou fazer, vou preencher a tabela. Se você estivesse fazendo para mim, estava mais do que ótimo, mas você está fazendo para Deus. Você precisa fazer com excelência. Você precisa fazer o seu melhor. Pastor, mas dá um desgaste. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Você que tem que analisar se você está pronto ou não está. A coisa é séria, irmãos. Jesus vai conversar com Pedro. Depois de comer, leia comigo a partir do verso 15. Coloca a irmã Ana. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes, irmãos, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas mais do que estes?
E Jesus responde, e Pedro responde 3 vezes, e na terceira vez, Pedro fica meio triste, magoado, pensando assim, Jesus está perguntando 3 vezes, porque 3 vezes eu o neguei. Mas, queridos irmãos, aqui é um jogo de palavras nesse texto. A palavra amor no grego, ela pode ser ágape, ou pode ser filéu, e tem outros nomes também. Mas no caso aqui, nesse texto, foi usadas as 2 palavras, ágape. A palavra no grego, alfa, gama, alfa, nir e eta. Diga comigo, igreja, ágape. Essa palavra quer dizer o amor divino, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que se entrega. E por 2 vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me agapas? E ele vai responder, Senhor, tu sabes que eu filéu. E filéu significa eu gosto de você. Não é um amor comprometido, não é um amor sacrificial, não é um amor que se entrega. E queridos irmãos, o amor de Deus por mim e por você é um amor ágape. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor sacrificial. E muitas das vezes não é esse amor que nós temos tido para com Deus. Às vezes nós somos admiradores de Jesus, somos ativistas de uma determinada religião ou igreja, mas não estamos dispostos a nos sacrificarmos ao Senhor Jesus. Cantamos aqui, eu quero te ver, mas não tem coragem para levantar domingo de manhã e vir para a escola bíblica dominical. Deixa eu falar uma coisa com você. Se engana quem pensa que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Assim que eu terminar de expor sobre seitas e heresias, eu vou falar um pouquinho de escatologia, eu vou provar para vocês que a igreja vai passar pela grande tribulação. E só aqueles que amarem a Jesus com amor ágape, verdadeiro, passarão pela grande tribulação aprovados. Se for só admirador, cai na primeira esquina, nega nos primeiros problemas. Por isso, o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas, tu me ágape, Pedro? Pedro diz 2 vezes, Senhor, eu te amo. Mas o amo que ele diz é o amo filéu. Eu gosto de você. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma namorada que eu não gostava dela, não amava ela. Eu só amei a Priscila. Alguém aqui já teve assim, irmão? Levanta a mão, não. Às vezes a pessoa é bonita, né? Só que não mora ninguém dentro. Aí você gosta, é bonito você andar junto, mas não ama. E essa namorada minha, ela tinha uma mania, irmão, de perguntar se eu amava. Aliás, essa geração tem uma facilidade de falar que ama, né? Mas uma dificuldade para demonstrar que eu nunca vi. Irmãos, eu fui falar eu te amo para a Priscila, ela já estava bastante tempo, eu já amava, mas eu não vou falar isso de qualquer maneira. Para mim é uma coisa muito séria. Quem concorda comigo aí, irmãos? Tem gente que, eu te amo. Não. Sabe o que é amor, rapaz? Amo esse amor de Pedro aqui, ó. Admiro. Até bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus mandou os homens têm, digam amém. Por incrível que pareça, só o Bené que salvou a pátria. O menor de todos, o mais forte.
Os homens estão aí, digam amém. O Senhor falou para mim e para você, se você tem que amar a sua esposa com amor ágape, amor sacrificial. Se der um tiro nela, você pula na frente. Amém ou não amém, homens? Diminuiu muito. Diminuiu muito. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Talvez você está rindo, mas a situação é séria. Muito séria. Porque agora, queridos irmãos, pela terceira vez Jesus perguntou, mas diferente, trocando as palavras: Pedro, você gosta de mim, filia? Agora, é Jesus que vai dizer: ô Pedro, tu me amas, mas vai usar a palavra que ele estava usando, filéu ou filia? Aí Pedro, ele vai dizer: Senhor, vamos ler aí, irmãos? Leia comigo aí o verso 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E esse ama agora é um ama filéu. E Pedro, entristecido por Jesus ter perguntado a terceira vez: você me ama? E usando a palavra filéu, ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Mas agora ele vai usar a palavra ágape. Ele vai dizer: Jesus, talvez até agora eu não estava disposto a morrer, talvez até agora eu não estava disposto a me oferecer, mas o Senhor conhece todas as coisas e sabe que teve uma transformação aqui dentro. Eu estou pronto, Senhor. Jesus vai até dizer em seguida que de fato Pedro iria morrer. Mas, queridos irmãos, o que mais me chama a atenção é que Deus é tão bom, que assim como Ele nos encontrou lá atrás, Ele nos repete o encontro hoje, para que vivamos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se você já teve um encontro com Cristo, mas desanimou na fé, saiba que Ele perdoa pecados, renova os milagres em sua vida e te chama novamente para ganhar almas, para voltar ao lugar do chamado. Fique de pé em nome de Jesus, feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Irmãos, às vezes no domingo à noite a gente fica com a pompa, né? Domingo à noite, não. Quem quiser se ajoelha, por favor. Vamos quebrantar aí. Quem se puder. Se você entendeu bem a mensagem. Por que dia de terça-feira e quinta a gente ajoelha e no domingo não, né? Se você puder. Pastor, eu tenho um problema de saúde, meu joelho não vai. Beleza. Mas se você pode, se ajoelha aí. Coloca a mão no teu coração. Eu vou dar um tempo para você orar. Depois eu vou orar. Mas eu quero que antes de orar você reflita. Você está vivendo o que Deus te chamou para viver? Você continua com aquela mesma vontade, com aquele mesmo desejo, com aquela garra de dizer: olha, ainda que eu abra mão de tudo, eu vou seguir a Jesus? Você ainda tem? Você está dessa forma ainda? Se não está, nessa noite o Senhor nos traz de volta ao lugar do chamado. Eu me emocionei preparando esse sermão, lembrando que um menino de 10 anos entregou a vida a Jesus, e entre muitos altos e baixos, eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E eu não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui porque Ele não abre mão de mim. Ele não abre mão de você. Nessa noite Ele te convida: volta para o lugar do chamado. Volte para onde você jamais deveria ter saído. Você errou, você tropeçou, você falhou. Mas nessa noite, aquele que te chamou a primeira vez, Ele entra no seu barco de novo, renova as suas forças e te dá uma nova perspectiva de vida, em nome de Jesus. Terceira Igreja Batista de João Monlevade, arrependa-se. Arrependa-se de ter negado Jesus. Arrependa-se de ter feito a obra do Senhor relaxadamente. Arrependa-se de ter brincado de ser crente. Arrependa-se.
Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Jesus nessa noite, Ele não te descarta, Ele não joga na sua cara, Ele te abraça e diz: apesar de tudo, eu ainda estou aqui. Eu disse que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não estar vendo, mas Ele está aqui. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Tua igreja diante de Ti nessa noite. Pai querido, que a Tua palavra vá de encontro agora com os corações. Deus querido, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui, mas o Senhor sabe. E eu suplico agora a Ti, ó Deus, vá de encontro com cada um agora, renovando as suas forças, trazendo, ó Pai querido, novamente aquele fogo que queimava, aquela vontade que ardia no início, de fazer a sua vontade, de se comprometer com o Senhor, mas que muitos se esfriaram. Eu te peço nessa noite, Pai, renova a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, venha sobre a Tua igreja. Perdoa pecados nessa noite, Senhor, mas restaura os Teus filhos, assim como o Senhor restaurou a Pedro. Quando Pedro foi restaurado, ele foi o pregador na noite de Pentecostes. 3.000 almas se renderam ao Senhor. No capítulo 3, Pedro e João oram na porta do templo, e um homem que estava ali coxo é imediatamente curado. Isso vai trazer muitos problemas, mas Pedro agora não mais abandona o seu chamado. Pedro vai enfrentar Sinédrio, Pedro vai enfrentar os saduceus, os fariseus, toda aquela classe. E disseram para ele certa vez: ei Pedro, para de pregar o nome do Senhor Jesus e está tudo certo, viu? E ele vai dizer: julguem vocês mesmos, se devemos obedecer a Deus ou aos homens. Não podemos deixar de anunciar as boas novas do Senhor. Oh, glória a Deus. Pedro agora está em uma situação difícil, mas ele agora é uma nova criatura. Ele agora está disposto, até se necessário for, morrer pelo Evangelho. Ah, querido irmão, que isso aconteça em nossas vidas nessa noite. Que voltemos ao lugar do chamado, que voltemos ao primeiro amor, em nome de Jesus.